Pessoni traz as informações quentinhas do Corinthians aí em renovação de contrato com o Memphis, renovação de patrocínio. Gente, já se inscreva no canal e deixe seu like, hein? Todo mundo que for Corinthians aí, deixa o like. Bora ver o vídeo. Memphis Depay, disse ele, está no caminho, Vessa, da renovação. Aliás, se o senhor me permite, senhor Rodrigo, a ausência de fala sua a respeito da atuação patética de Memphis Vovô no jogo contra a Portuguesa, né? O senhor... silêncio absoluto, né? Atuação muito ruim do Memphis Contra a Vovô. Portuguesa? Jogou nada, perdeu um gol feito e o pau foi em cima do Raul, né? Do Pedro Raul. Então, queria ouvi-lo sobre a atuação de Memphis Vovô no jogo contra a Lusa. O Memphis realmente não teve uma boa atuação. De vovô. Ele não teve uma boa atuação. Ah, bom. Agora sim. Aliás, eu acho que nesta quarta-feira acho difícil dele conseguir jogar de novo pela sequência de jogos e tudo mais. Sentiu, claramente para mim sentiu parte física também. Ele está vivendo essa situação de começo de temporada que eu duvido que ele já tenha feito isso em começo de temporada, essa quantidade de jogos sem pré-temporada em qualquer outro clube europeu que ele jogou. Então, acho que é bastante. Acho que no sábado ele vai estar numa condição melhor caso ele não jogue nesta quarta-feira, mas sim, ele foi mal. Primeiro, elogiar o Marcelo pela sinceridade que ele já está avisando ao torcedor há meses. Ou seja, a janela abre em julho. Nós vamos ter que vender jogador. Então, você, torcedor do Corinthians, que quando chegar em julho, vamos dizer que, posso estar enganado, mas se eu não me engano vai ter acabado, ou está perto de acabar, por exemplo, a fase de grupos da Libertadores, o Corinthians classificou, está nas oitavas. Vai vender jogador. Ah, mas é as oitavas. Vai vender. Senão a conta não vai fechar. Pelo orçamento tem lá 150 milhões de venda de jogador. Você não tem o que fazer. É o mínimo que você tem que conseguir. No caso do Corinthians, o certo é até mais, né? Pelas dívidas que tem. Então vai ter que vender. Quem? Como ele falou, não sei. Mas a gente sabe quem são os personagens para isso. Hugo Souza, Mateuzinho, Bidon, André e Yuri. São esses os 5 principais alvos que o Corinthians pode receber. Aliás, vem recebendo propostas. Yuri teve 5, 6, o Hugo Souza, Benfica, Besiktas e Milan. O Mateuzinho, se falou Inter de Milão. O Inter de Milão também pro André. O Bidon, times da Espanha. A gente sabe, tá tudo aí. O clube já negou várias e vem negando. Só que vai chegar uma hora e ele tá avisando que essa hora chega em julho. Então, já se prepare, vai perder. Eu acho que vai perder no mínimo 2 desses 5, 6 que eu falei aqui. Eu acho que até uns 2 vai ter que vender. A não ser que você pegue uma super venda por um deles, pega lá 40 milhões de euros por um deles. Aí você repensa se você realmente, vai dar em vezes 6 ponto alguma coisa, quase 250 milhões, você fala, cara, eu me viro até o final do ano aqui com essa grana, eu não vou precisar vender outro. Mas, sinceramente, se não for valor tão alto, vai ter que vender 2 para compor ali um valor bacana para você pagar salário e fechar o ano. Todo clube vende, o Corinthians não vai ser o Corinthians que não vai vender. Em relação ao Memphis, outra coisa que é bacana da parte dele, precisamos acertar o que a gente deve para o cara. Antes de pensar na renovação, temos que achar uma solução para pagá-lo. A gente não vai conseguir pagar à vista, mas uma solução a gente tem que dar. E a outra coisa que foi legal que ele falou, ele tem que ir para a Copa do Mundo com isso definido. Nós não vamos deixar ele sair daqui sem isso definido. Ou para ficar, ou para não ficar. Mas ele quer definir até a Copa do Mundo e tem que ser. Porque depois acabou. O cara entra naquela preparação do CT da Holanda e tal, acabou. Não vai querer falar de clube de nada. É a última Copa, talvez, do cara, vai ser tudo... E aí esquece, ele vai concentrar no que ele tiver que concentrar. Não vai negociar, falar com ele tem 1000 advogados, não vai falar. Então, acho que isso é o mais correto. As duas coisas, tanto tentar resolver as pendências, que eu já disse aqui, tá em mais de 30 milhões, entre 30 e 40 milhões que deve para ele, e posteriormente também resolver até a partida dele, até a saída dele aqui do Brasil para ir se apresentar à seleção da Holanda que vai fazer a preparação da Copa. Essas duas situações estão feitas. O Corinthians acaba de assinar o seu novo contrato do patrocinador Master. Então, com a Esportes da Sorte, 150 milhões por ano. Era 103, já era o segundo melhor do país, agora é mais ainda o segundo melhor do país, perde só o do Flamengo.
e com bônus, aqueles bônus que você recebe, dependendo se título e tudo mais, pode bater 200 milhões por ano. Um patrocínio do Corinthians da camisa, um apenas dele. Fora todas as outras receitas que o clube tem. Então, assim, com tudo que esses caras fazem, esses dirigentes fizeram, destruíram o clube financeiramente, o Corinthians ainda é esse gigante que, com seu torcedor, e que consegue ter a visibilidade das empresas quererem fazer parceria. Tá agora com essa situação toda aí da maior tiqueteira do planeta, né? A Ticketmaster fez a proposta vazou, agora tá toda uma situação interna para descobrir quem que foi que vazou a proposta e tudo mais, porque não era para ter vazado tantos detalhes do contrato. A Ticketmaster recuou e retirou a proposta, e agora estão tentando retomar e tudo mais. Então, assim, você percebe que por mais que esses caras destruíram a instituição, e muitas vezes a imagem da instituição, ela ainda segue sendo uma instituição com enorme visibilidade. Prova isso é o contrato grandioso. Tem 7 clubes da Série A sem patrocinador. Tem várias bets que não existem mais, que não estão mais querendo patrocinar, que não estão colocando mais seus dinheiro, e o Corinthians acaba de renovar o seu e aumentar substancialmente, deu quase 50% o seu valor. Então, tem muitas pendências, tem que resolver essa do Memphis, mas agora, por exemplo, tem um acordo aí importante, deve ter algum tipo de adiantamento, numa dessas você já chega ali e resolve boa parte dessa dívida com o Memphis. E eu já dei minha opinião aqui, eu sou bastante favorável à sua renovação. Boas notícias, hein, gente? Renovação de contrato aí do Corinthians com a Esportes da Sorte, com seu patrocínio Master, pode chegar a 200 milhões por ano. Muito bom essa renovação. Só perde pro Flamengo agora, eu nem sei quanto que é o contrato do Flamengo. Passou o Palmeiras, né, que era o segundo maior contrato, né? Já que o Palmeiras também ficou muito tempo com a Crefisa. Hoje em dia a Crefisa já não patrocina o Palmeiras mais. O Palmeiras também foi em busca de outro patrocínio. Corinthians pode renovar com o Memphis, já que trouxe um cara que o Memphis indicou. Isso é um bom sinal. Pelo que o Vessone falou, vai ser resolvido tudo isso antes da Copa do Mundo, porque se ele for para a Copa do Mundo, aí fica mais difícil, né? Porque a hora que ele estiver lá, o contrato dele já vai ter encerrado. Aí vai ser muito difícil, vai ter que pagar luvas, muitas coisas. Vai ser muito difícil renovar. Tem que pagar o que deve para ele. E parece que isso também já está sendo conversado, que já tem algumas coisas sendo, que não vai ser à vista pelo jeito, né? Vai ser dividido em salário, não sei. Mas as notícias são boas. E também outra coisa, o Corinthians vai ter que vender jogador para não atrasar salário. Isso o Marcelo Paes já falou que terá que vender, mas isso vai só acontecer no meio do ano, né? Depois da Copa do Mundo aí a janela se abre, com certeza. Quem pode ter proposta? Yuri Alberto, Bidon, o Hugo teve proposta do Milan. Quem mais pode ter proposta? André. Mas eu acho que se o Corinthians vender 2 jogadores é muito. Eu acho que ele não se desfaz de Yuri Alberto, não se desfaz. Ele pode se desfazer do Bidon, porque o Corinthians tem muito jogador no meio de campo. Muito. O problema do Corinthians nesse começo está sendo as lesões, né? O atacante chegou, se machucou, já tá pra voltar. Eu acho que ele vai jogar a semifinal, viu? Esse atacante que machucou agora. O Yuri Alberto se machucou também. Mas o Yuri Alberto é sempre muito forte. E eu acho que ele vai fazer de tudo pra jogar pelo menos o último. Se o Corinthians passar pelo menos o último jogo da final. O que vocês estão achando dessas notícias do Corinthians? Estão gostando? Gostou do vídeo? Deixe seu like, se inscreva no canal. Até a